pergunta da Valéria. Ela pergunta assim: para além dos comportamentos e do humor parental, podem existir outros aspectos que influenciariam o desenvolvimento do apego inseguro nas crianças? Os pais, para além do comportamento de humor dos pais? Sim, com certeza. Né? Então, os pais podem não ter problema nenhum, né? Nenhuma alteração emocional, nenhum estresse e tal, mas ser completamente negligentes. Né? A negligência. A gente pode pensar também em crianças que às vezes não são resilientes, então, diante de adversidades do ambiente, tá? Aquela criança, ela pode não ser resiliente, ela pode acabar se apegando às condições de risco ali, tá? Isso tudo pode influenciar. Então, não é só o humor, não, que vai influenciar no apego inseguro, não, tá? Que isso acaba sendo mais comum, as questões do humor, tá? Isso vai deixando essa relação, essa vinculação aí mais para ambivalência, ou seja, a criança, por exemplo, ela nunca sabe como ela deve se comportar com os pais, porque dependendo do humor dos pais, eles vão agir de um jeito. Por exemplo, se ela derrubar um copo de vidro no chão e os pais estiverem felizes, eles vão falar, tudo bem, não tem problema não. Dependendo do humor, eles vão fazer um escândalo, vão bater, pôr de castigo, sei lá, vão fazer um monte de coisa. Então, a criança fica ambivalente, é uma ansiedade ambivalente, ela não sabe se vai ou se não. Né? Pais agressivos, muitas vezes, né? Geralmente sempre está relacionado, Valéria, a algum tipo de transtorno, tá? Não do humor, mas geralmente dos pais. Então, por exemplo, pais drogaditos, eles acabam, né, usando álcool e outras drogas, por exemplo, acabam negligenciando mais na educação dos filhos, e isso pode afetar no apego inseguro. Se a gente pensar no transtorno, esqueci o nome agora, que a pessoa ela se isola, que ela é antissocial, tá? Não é que ela se isola, é a palavra que é antissocial que me remete a isso. Mas o antissocial, né, que são os psicopatas, por exemplo, né, aquelas pessoas que acabam exercendo comportamentos ilegais, né, em conflito com a lei. E elas sentem prazer nisso, acaba sendo um transtorno mesmo, né? Por elas sentirem prazer com aquilo, e elas fazem, né, de forma proposital, muitas vezes. A gente vai encontrar pais que fazem isso com os filhos, né? Propositalmente queimar, né, com um cigarro, propositalmente dar choque, colocar na banheira e dar choque, por exemplo, né? De forma perversa. E a gente sabe que esses pais não estão saudáveis, né? Então, isso pode produzir também um apego inseguro. Então, assim, cada caso é um caso, a gente precisa analisar bem. Mas, geralmente, apego inseguro pode estar relacionado, sim, a algum tipo de problema de saúde mental aí dos cuidadores, tá? Dificilmente pais saudáveis vão ter aí um apego mais inseguro com as crianças, tá bom? Mas pode acontecer de alguma forma, por exemplo, a criança interpretar de forma errada, tá? Alguma coisa. Então, no caso, por exemplo, de uma mãe super ansiosa, ela está oferecendo amor e carinho para aquela criança. Ela está super ansiosa ali, pegando, não, ninguém pode mexer no meu filho, não, ninguém sabe cuidar do meu filho, não vou colocar a criança no chão, porque ela pode colocar a boca, engolir alguma coisa, né? Então, é uma super proteção aí, digamos assim, mas tem ansiedade, sabe? Sempre tem alguma alteração emocional aí que acaba influenciando. Por isso a importância das gestantes, na verdade, eu acredito assim, mulheres, pessoas em geral, passarem por acompanhamento psicológico, não é verdade, professora? Sim, é de extrema importância, né? A gente fazer esse pré-natal psicológico, a gente já consegue detectar, né, algum tipo de alteração emocional, de algo na saúde mental que possa depois afetar essa relação aí, cuidadores-bebê, né? E aí a gente consegue trabalhar tanto no período da gestação, quando se houver necessidade, até depois no pós-parto também, levando informações, porque às vezes é falta de informação mesmo,
né? Uma mãe que ela tem 5 filhos, 10 filhos, muitas vezes ela não consegue dar a atenção que aquele bebê precisa, porque ela está tendo que dar atenção lá para todo, para a escadinha toda, né? Para todo mundo. E aí, muitas vezes, aquela criança, ela pode sentir, isso é uma diversidade, é um ambiente ali, né? Geralmente, quando a gente tem esse número de filhos, está bem ligado à pobreza, está bem ligado à violência, né? Então, assim, esses fatores todos, a soma deles pode estar envolvido aí e produzir um apego mais inseguro, né? Ou não, às vezes a mãe não está conseguindo cuidar, mas tem um irmãozinho lá de 10 anos que está conseguindo, né? E ele está fazendo esse papel de cuidar, de brincar, de estimular, né? Então, assim, é muito delicado. Não dá para dizer, olha, sempre assim ou sempre assado. Cada caso é um caso. Mas, assim, do que se a gente puder falar, assim, proporcionalmente da maioria, a gente sempre vai encontrar alguma diversidade, aí alguma dificuldade para esses pais para oferecerem apego seguro. As histórias, elas se repetem bastante também. Então, pais que tiveram apego inseguro, né, que foram crianças que os pais deles, né, tiveram uma vinculação aí mais negativa, eles também tendem a, quando têm os seus próprios filhos, reproduzirem esse tipo de vinculação.